Tá, então com relação à direção já foi, né? E com relação ao sentido? Eu coloquei A ou 1. Coloquei A, então aqui é B. E com relação ao sentido, né? E com relação ao sentido... Aliás, não, né? Já foi aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. Direção e sentido. Tá? A direção é que é ortogonal. O sentido é a regra da mão direita. Isso aqui é o sentido. Tá? Então, direção sempre ortogonal, sentido, regra da mão direita. E o comprimento, gente? B, eu vou colocar o comprimento. E o comprimento? Vamos pegar o seguinte, ó. Eu tenho aqui o vetor U, deixa eu colocar assim. Tem aqui o vetor U. Tem aqui o vetor V. E aqui eu tenho o produto vetorial entre U e V. Que acabamos de ver lá no item anterior. O que eu quero saber é o seguinte: o que acontece, né? Como é que eu calculo o módulo do produto vetorial? Porque lembra, gente, né? Lembra que a gente, quando a gente calculava o comprimento, né, o módulo do produto escalar, a gente não precisava saber quanto era o produto escalar para calcular o módulo. Isso aqui era módulo de U, módulo de V, cosseno do ângulo entre os dois vetores. Da mesma forma, eu posso fazer para achar o módulo do produto vetorial. Tá? Eu quero encontrar uma fórmula para calcular o módulo do produto vetorial entre dois vetores, sem precisar calcular o produto vetorial e extrair o módulo. Como é que eu faço isso? Faço isso assim, gente, ó. Primeiro, eu vou colocar aqui, ó, observe a identidade de Lagrange. Que é isso? Identidade de Lagrange. O que é que fala a identidade de Lagrange, gente? A identidade de Lagrange fala que o módulo do produto vetorial entre o vetor U e o vetor V ao quadrado é o módulo do primeiro vetor ao quadrado, módulo do segundo vetor ao quadrado, menos o produto escalar entre U e V ao quadrado. A identidade de Lagrange, eu não vou provar porque é tranquilo, só precisa fazer muita conta. Mas é fácil de você provar. Como é que você prova a identidade de Lagrange? Daquele mesmo jeito, pessoal. Você atribui coordenadas a U, a V, aí você calcula o produto vetorial, calcula o módulo ao quadrado, calcula o módulo de U, módulo de V, produto escalar e vê que dá igual os dois lados. É muita conta. Então, se a gente fosse fazer aqui, talvez a gente ia gastar aqui, sei lá, 40 minutos. Eu não vou fazer por isso. Mas pode tentar fazer em casa aí, qualquer coisa você me fala. Tenta fazer. Se não conseguir, me pede ajuda aí que a gente faz. Tá?
Pronto, então, através da identidade de Lagrange, é que eu vou desenvolver a minha expressão para chegar numa fórmula para o módulo do produto vetorial. O que é que eu vou fazer, gente? Ó, como, lembra aí, o módulo, né? O produto escalar entre U e V é o módulo do primeiro vetor, módulo do segundo vetor, cosseno do ângulo entre eles. Então, se eu tenho o vetor U e o vetor V e um ângulo θ entre eles, como é que eu faço? Tá? Então, substituindo, vou colocar um asterisco aqui, 2 asteriscos, né? Já usei um. Substituindo em 2 asteriscos, temos o quê? Que o módulo do produto vetorial entre U e V é igual ao quê? Módulo do primeiro, módulo do segundo, menos o escalar V. O escalar V eu vou substituir aqui, ó. Isso eu vou trocar por isso. Então fica módulo de U, módulo de V, cosseno do ângulo entre os dois vetores, ao quadrado, né? Ao quadrado aqui. Então como é que fica isso, gente? Módulo de U ao quadrado, módulo de V ao quadrado, menos, de novo, ó, módulo de U ao quadrado, módulo de V ao quadrado, cosseno quadrado de θ. Se eu coloco o módulo de U ao quadrado, módulo de V ao quadrado em evidência, sobra 1 menos o cosseno quadrado de θ. Tá? Então, pela identidade fundamental da trigonometria, eu sei que o seno quadrado de θ mais o cosseno quadrado de θ é igual a 1. Lembram disso? Então, quem é? Passa o cosseno para o outro lado, né? O seno quadrado é 1 menos cosseno quadrado. É o que tem aqui, ó, 1 menos cosseno quadrado. Ou seja, gente, o módulo de U vetorial V ao quadrado é o módulo de U ao quadrado, módulo de V ao quadrado, seno quadrado de θ. E lembra que quando a gente definiu o ângulo entre vetores, a gente falou que esse ângulo ele estava entre 0 e 180 graus. Então, o seno no primeiro e segundo quadrante são sempre positivos, né? Então, posso extrair a raiz quadrada dos dois lados. Ó, aqui fica módulo de U vetorial V. Isso é o quê? Módulo de U, módulo de V, seno do ângulo θ. Tá, gente? Então, é fácil memorizar, porque o módulo do produto escalar é módulo do primeiro, módulo do segundo, cosseno do ângulo. O módulo do produto vetorial é módulo do primeiro, módulo do segundo, seno do ângulo. Tá? Seno do ângulo. Então, você tem como calcular o módulo do produto vetorial sem fazer aquela conta, né? Calcular o produto vetorial primeiro, depois calcular o módulo. Não precisa. Se você sabe o módulo do vetor U e o módulo do vetor V, você já vai direto. Ok? Feito isso, a gente pode agora interpretar geometricamente, né? Por que a gente está fazendo isso? Por que a gente está estudando o produto vetorial? Então, para a gente entender, vamos fazer a interpretação geométrica. Interpretação geométrica.
que é a seguinte. Você tem aqui os vetores U e V. Aqui o vetor U, aqui o vetor V. E óbvio, gente, esses vetores definem um paralelogramo. Então vou colocar aqui, ó. Tá? Então eles definem um paralelogramo. E esse paralelogramo, obviamente, tem que ter uma altura, né? Uma altura H. Tá? Deixa eu melhorar essa altura, né? Então, uma altura aqui, ó. A altura tem que fazer um ângulo de 90 graus com esse lado aqui, né? Então esse ângulo aqui é 90 graus, ó. Altura. E aqui o ângulo θ entre os dois vetores. Se eu calculo, aqui é o seguinte, gente, o tamanho desse vetor aqui, ó, é o módulo do vetor V. Então, se eu calculo o seno do ângulo θ, o seno de θ é o cateto oposto, que é H, sobre a hipotenusa, que é o módulo de V. Ou seja, o meu H, né, a minha altura, é simplesmente o módulo do vetor V vezes o seno do ângulo θ. E o que a gente faz com isso? Com isso, gente, eu sei o quê? Eu sei que a área desse paralelogramo é o quê? É a base, que é o módulo de U. Vou colocar assim, né? Base vezes altura. Tá? A área do paralelogramo aí, né? Então a área é... Quem é a base? A base é o módulo de U. Quem é a altura? Módulo de V seno θ. Acabou, gente. Eu tenho que a área é simplesmente... Quem é módulo de U, módulo de V seno θ? Módulo de U, módulo de V seno θ é o módulo do produto vetorial. Então, quando você calcula o módulo do produto vetorial entre dois vetores, você está calculando nada mais, nada menos do que a área do paralelogramo gerado por esses vetores. Vamos ver alguns exemplos? A gente fez bastante demonstração hoje, foi uma aula bem mais teórica, né? Vamos ver alguns exemplos para a gente deixar sólida a teoria, né? Não adianta eu começar a fazer demonstração. Então, o exemplo 1, eu vou pedir o seguinte. Determine o vetor x tal que x seja ortogonal ao eixo x, ao eixo y, e o vetor u seja igual ao vetor x vetorial v. Sendo u o vetor 1, 1, menos 1, e v 2, menos 1 e 1. Tá, gente, agora eu quero a participação de vocês. Me ajuda aí a fazer isso. Vou dar aí uns 2 minutinhos para vocês pensarem. Só isso. É só dar isso. Vou fazer um desenho. Vou fazer um desenho e vocês me ajudam a pensar. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui o eixo X. Tenho aqui o eixo Y. Ortogonal, né?
e tenho aqui o eixo Z. Eu quero que você determine para mim o vetor x está o quê? X seja ortogonal ao eixo Y. Então, ele é ortogonal a esse eixo aqui, ó. Se x é ortogonal ao eixo Y, ele tem que pertencer a que plano, gente? Concordam comigo que ele tem que estar aqui, ó, nesse plano que eu estou pintando aqui de verde? Ele tem que estar em algum lugar aqui, ó. Deixa eu colocar ele até de outra cor, ó, de rosa. Ele tem que estar aqui, ó. Concorda comigo ou não? Concordo. Então pronto, ó. Pronto. Vou fazer assim e ainda vou dar uma outra explicação. Esse é o vetor x. Vou dar uma outra explicação. Vamos assumir que o vetor x fosse igual a, sei lá, A, B, C. Como x é ortogonal ao eixo y, concordam comigo que x escalar o versor j, né, que é o versor na direção de y, tem que ser igual a zero? Concordam comigo? Porque esse versor aqui, ó, é o versor j, ó. Porque ele é ortogonal, não é isso, professor? Exatamente. Como ele é ortogonal ao eixo y, ó, o produto O escalar entre... dele tem que ser j. Tem que ser Ou zero. tem que ser zero. Isso. Todo mundo entendeu ou só Marcelo? Tá tranquilo? Pode repetir, professor? Eu posso repetir, claro. Olha só. O que é que eu quero, Leonardo? Eu quero encontrar o vetor x e eu sei, a questão me disse que ele é ortogonal ao eixo y. Então é como se fosse assim, ó. É porque se fosse na sala presencial seria melhor para explicar isso a vocês, né? Porque eu teria pilotos para mostrar na mão. Mas faz de conta que esse aqui é o x, esse é o y e esse é o z. Se ele é ortogonal, se o vetor x é ortogonal a y, ele não pode cair para cá, né? Ou ele vai estar aqui em cima do x, ou ele vai estar em cima do z, ou ele vai estar em algum lugar nesse plano aqui, ó. Porque todos os vetores desse plano são ortogonais a y. É como se fosse assim, Leonardo, ó. Aqui está o plano XZ, ó. Plano XZ. Plano XZ. E o eixo Y, ó, ele é ortogonal aqui, ó. Y. Concorda comigo que o vetor X ele tem que estar em algum lugar aqui desse plano? Sim. O vetor X, não é isso? Então, o que é que vai acontecer? Ele vai ser ortogonal aqui, ó. Se eles são ortogonais, então o produto escalar entre um vetor que está aqui nesse eixo e o vetor x tem que dar quanto? Zero. Tem que dar zero. Foi isso que eu fiz aqui, ó. O vetor x escalar com o versor j. Porque esse versor j é o versor 0, 1, 0. Ele é o versor que está na direção do eixo y aqui, ó. Sim? Ok. Pronto? Entendi. Então, vai ficar como, gente? Ó, A, B, C, escalar com 0, 1, 0, é igual a 0. A vezes 0 dá 0, B vezes 1 dá B, C vezes 0 dá 0. Já concluí que B é igual a 0. B é igual a 0. Ou seja, eu sei que, na verdade, o x ele se escreve como 1A, 0, C. Falta descobrir quem é A e quem é C. Faz sentido, gente, isso aqui pra gente, ó. Porque se ele é ortogonal ao eixo Y, ele não tem coordenada em Y. Tá? É um ponto, é um vetor que está fora do eixo Y. Ele sai totalmente do eixo. Tá? Ele me dá mais informação. Ele me diz que o produto vetorial entre x e v é o vetor u.
Tá? Então, vamos tentar calcular esse produto vetorial aqui, ó. Essa questão envolve muita coisa que a gente já viu. Então, vamos calcular o produto vetorial entre x e v. Me ajuda aqui, gente. Vamos lá. Fica aí J, K. Aí aqui fica quem? Fica x, né? Então, A, 0, C. E o V, 2, menos 1 e 1. Aí duplica, né? I, J, A, 0, 2, menos 1. Aqui zerou, ó. Aqui dá 2C na direção J. Aqui dá menos A na direção K. Aí aqui zerou, né? Aqui dá mais C, né? Mais C na direção I. Opa, mais C na direção I. E aqui E dá um A menos... Isso, né? Menos A na direção J. Menos A na direção J. Isso. Então vamos transformar isso aqui em vetor, né? Como é que fica isso? Ó? Na direção I, que é a primeira coordenada, tem um C. Ok? Direção J, fica 2C menos A. 2C menos A. Direção K, menos A. Esse, gente, esse é o vetor X vetorial V. Esse é o meu vetor. Ok? Então, eu sei o quê? Eu sei que esse vetor, ó, a questão me disse, né? Tem que ser igual a U. Como? Opa. Como? X vetorial V tem que ser igual a U. Eu tenho o quê, gente? Esse vetor eu já calculei, ó. C, 2C menos A e menos A. Isso tem que ser igual a U. Quem é U? U é 1, 1 menos 1. 1, 1 menos 1. Igualdade entre vetores, gente. Essa coordenada tem que ser igual a essa igual a essa, e essa igual a essa. Vamos ver? C é igual a 1, primeira com primeira. Já descobri C, ó. 2C menos A é igual a 1. Como C é 1, fica como isso Professor, aqui. eu tô falando aqui com o microfone fechado. Ô, professor, a gente também já não descobre A. Já vamos descobrir agora. É, né? Por aqui, né? É, porque da terceira soma que a gente vai fazer aí já é com A. No caso, terceira Isso, né? igualdade, não terceira soma. O menos A é menos 1, né? Então o A é 1 É. também, né? Isso. Só que é o seguinte, gente. Só que é o seguinte. A questão não acabou. Eu descobri quem é A e quem é C. Mas falta verificar se vale a segunda equação. Ó. E realmente vale, né? 2 vezes 1, que é C, menos 1 é igual a 1. Ok. Se desse diferente, você ia dizer que o vetor não existe, porque você não conseguiu solucionar o sistema. Mas como deu tudo certinho, logo o vetor U, ou o vetor X, é igual a 1, 0, 1. Pronto, você descobriu quem é o vetor X. Professor, então, se a gente não conseguir solucionar o sistema, é inexistente. Exatamente. Se aqui fosse assim, ó, em todos os casos. Se fosse assim, Marcelo, ó, C igual a 1, menos A igual a menos 1, e aqui fosse 2C menos 3A igual a 0. Aí você descobriu que o C é 1 e que o A também é 1. Quando você vem nessa equação e substitui, você vai encontrar que 2 menos 3 é menos 1.
Menos 1 não é igual a zero. Isso é uma contradição. Ou seja, não existe o vetor x. Não existe. Porque você solucionou a primeira equação, solucionou a segunda, mas a terceira, mas a segunda, que estava associada ao sistema, não conseguiu resolver. Ela foi inválida. Para os valores que solucionam a primeira e a terceira, ela é inválida. Ok, Marcelo? Entendi. Gente, alguém ficou com alguma dúvida nessa questão? Quer que eu repita alguma coisa, esclareça alguma coisa? Tá tranquilo? Não sei se tá tranquilo, mas eu acho que a galera se sente meio segura porque a aula vai estar gravada, né? Pelo menos eu, quando eu tô com alguma dúvida que não quero falar, eu faço isso. Não, gente, mas não pode, não faça isso não. Tem dúvida, gente? Pergunta. Não deixa passar, não. Não confia na aula gravada, porque se você deixar acumular assunto, é pior. Não, mas eu tô falando isso por mim. É um Não, mal, é eu uma entendo. eu. Eu A galera entendi. Eu entendi. No final da aula eu vou passar uma experiênciazinha para vocês aí. Deixa eu pegar aqui então um exemplo. Vou pegar aqui, ó. Sejam, eu vou considerar o vetor U como o vetor 1, menos 1 e menos 4. O vetor V, vou considerar como 3, 2 e menos 2. Então, determine, letra A, um vetor que seja ortogonal a U e V. Essa letra A é fácil, né? Quem poderia me dizer como é que faz? Ninguém? Professor, a gente faz a conta, tipo, igual a U e V a zero? Ou não? Não. Não. Vamos ver aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Característica. Aqui, gente, ó. Os vetores U vetorial V e V vetorial U são simultaneamente ortogonais a U e a V. Vamos voltar para a questão. Ele me deu U, me deu V e quer um vetor ortogonal. Ó, ele me deu U. É aquela regra da mão direita ali, então Isso. eu faço U vezes V e dou um sentido para Exatamente. baixo nesse caso aí, né? Não, mão direita, U vezes V, o sentido vai para baixo aí. Seria para cima, não? Porque se eu pego aqui, ó, U vetorial V, não seria esse vetor aqui? Seria para cima, porque é a rotação. Isso. É para cá? Mas, Entendi. mas só que, observe, Leonardo, se você calculasse V vetorial U, que é esse que eu vou colocar de vermelho, perdão, Para baixo. estaria certo também. Esse é V vetorial U. Porque, gente, é o mesmo vetor. De qualquer jeito, né? Vai estar ortogonal de qualquer jeito. A única coisa que vai mudar é a orientação. Mas continua sendo ortogonal. Então, vamos fazer a conta. Quem é U vetorial V? De novo. I, J, K. Aí aqui vai ser 1. 4 Isso. e 3, 2 menos 2.
3, 2 menos 2. Aí repete, né? 30, né? I, J. Isso. Aqui dá o quê? Dá 2i. Aqui dá 12, menos 12j, né? Aqui dá 2k. Aqui ficaria menos, vem mais, né? Troca o sinal. Mais 3k. Aqui daria menos também, mais 8i. E aqui dá mais 2j. Tá pra gente colocar em coordenada já. Primeira coordenada. Então, 2 e 8 dá 10 na direção i. Então, na primeira coordenada é 10. Direção j, menos 12 mais 2 dá menos 10. E 2 e 3 dá 5 na direção k. Então, esse é o produto vetorial entre u e v. E esse vetor, ele é ortogonal simultaneamente a esse e a esse. Se você fez a questão e se sente inseguro, o que você pode fazer? Faz o escalar, ó. Tem que dar 0, gente. Tem que dar 0. Vamos ver? 10 vezes 1. Opa, já vi que não vai dar, né? Ah, não, vai sim. 10 vezes 1 dá 10. Menos 10 vezes menos 1 dá 10 também. 5 vezes menos 4 dá menos 20. 10 mais 10, 20, menos 20, 0. Então, esse vetor realmente é ortogonal a esse. Vamos verificar o V. Dá quanto aqui, gente? Ó? Então, esse, ó, 10 vezes 3 dá 30. Menos 10 vezes 2 dá menos 20. 5 vezes menos 2 dá menos 10. 30 menos 30, 0. Então, você confirmou que realmente o seu produto vetorial está correto. Tá? Está correto. Então, primeira questão, segundo exemplo, letra A, ok. Vamos fazer a letra B. A letra B, o que é que eu vou pedir a vocês? Eu vou pedir um vetor ortogonal a U e V e que seja unitário. Como é que a gente faz essa? Eu já tenho aqui, ó. Eu já tenho U, já tenho V, e já tenho o vetorial V. Então, o vetor ortogonal a U e a V, eu já tenho. Falta ser unitário. Como é que eu faço isso? Ó. Calculado no item A. No item A. E aí, gente, para que seja unitário agora, o que é que eu faço? Aulas anteriores aí. Sendo bem sincero, eu esqueci a definição de vetor unitário. Um vetor unitário é um vetor que o módulo dele é 1. Então, se eu tenho o vetor U vetorial V... É o V solto. E isso, eu faço o quê? Divido pelo módulo dele, né? Eu peguei o vetor,
U vetorial V, e dividir pelo módulo. Lembra aí, ó? O vetor U sobre o módulo de U é um vetor unitário. Então, se eu pego um vetor e divido ele pelo módulo dele, eu tenho um vetor unitário. Sim ou não? Sim. Tá, então vamos calcular o módulo desse vetor. 10 menos 10 e 5. Então, ó, o módulo de U vetorial V. Professor, por que você não vai usar essa fórmula? O módulo de U, módulo de V, seno do ângulo. Por que não vai usar essa? Porque eu não tenho seno do ângulo. Eu posso calcular o módulo de U, posso calcular o módulo de V, mas o ângulo entre eles eu não sei quem é. Então não adianta usar ela. Não é vantajoso. Então o que é que eu vou fazer? Vou ter que calcular o módulo da maneira mais conhecida mesmo. Raiz quadrada de cada componente ao quadrado. Então, ó, 10 ao quadrado mais menos 10 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Né? Que foi o 5 a última lá. Então fica 100, 225. Então o módulo de U vetorial V é igual a 200, raiz, né? De 225. 225 tem raiz exata? É 15, né? Eu tô calculando. Mas eu acho que é. É, né? 5 aqui dá 12, vai 1, isso. Dá 15, né? Então, ó, o módulo dele é 15, ó. Pronto, gente. Então, o que é que eu vou fazer? O versor, ó, o vetor unitário, o módulo de U vetorial V. U vetorial V sobre o módulo é unitário, ó. Isso é 1 sobre 15 vezes o vetor 10 menos 10 e 5. Aí fica como 10 sobre 15 menos 10 sobre 15 e 5 sobre 15. Quem é esse vetor? Dá 2 terços, né? Menos 2 terços e 1 terço. Pronto, gente, esse é o vetor. É um vetor unitário que é ortogonal a U e a V. Tá? Então você pode fazer como exercício. Faz o produto escalar entre esse vetor e U, depois entre ele e V. E depois calcula o módulo dele. Você vai ver que o módulo vai dar 1. Você vai ver que ele é ortogonal a U e é ortogonal a V. A letra C é ortogonal a U e a V de módulo 4. E agora, gente? É fácil essa. Me lembra aqui uma coisa, gente. Como é que eu calculo o módulo de uma constante vezes um vetor? Como é isso? Multiplica essa constante por cada item Do vetor, mas só que observe, o que eu quero é outra coisa. Eu quero saber a propriedade que eu uso para operar com isso aqui, né? Eu posso fazer assim, isso é o módulo da constante
vezes o módulo do vetor? Não é assim? Pode. Eu acho que sim. Beleza. Então, gente, o que é que eu quero? Eu quero um vetor de módulo 4, ó. Ele tem que ser ortogonal a U e a V, mas eu não quero que ele seja unitário, como foi na primeira questão, na letra B. Eu quero que ele tenha módulo 4. E aí, como é que eu faço? Essa propriedade aqui é a chave, ó. Esse vetor tem módulo quanto, gente? Esse vetor aqui, ó. Que eu fiz a linha verde embaixo agora. Qual é o módulo desse vetor aqui? Sai nada? É 2/3, 2/3. Isso, ó. Não, ó, ele não é unitário? Ah, vai ser. Esse aqui é unitário, ó. É alfa mesmo, não é isso, professor? Ele é unitário. Considerando que U é unitário, E vamos chamar esse vetor aqui, chamei de UV, W, vamos chamar de W. W é unitário, ó. Então, se W é unitário, eu sei que o módulo de W é quanto? 1 1. Eu quero que o módulo dele tenha, eu quero que ele tenha módulo 4. Eu faço o que aqui? Multiplico 1 por quanto? por 4. Então eu tenho que multiplicar o lado de cá por quanto? 4. Pelo menos 4. O 4 pode entrar no módulo, né? Ó, ele pode entrar no módulo. Então fica 4W é igual a 4. Então, gente, é fácil. É só pegar esse vetor aqui e multiplicar por 4. Então, ó, é o vetor, é 4 vezes, né? O vetor 2/3 menos 2/3 e 1/3. Então, isso aqui dá quanto? 8/3 menos 8/3. 4 vezes 1 é 4/3. Pronto, esse vetor tem módulo 4. Esse é o vetor procurado, ó. Ok, gente? Ficou confuso ou entenderam? Se eu puder repetir novamente, eu agradeço. Posso, ó. Eu tenho que esse vetor da letra B aqui, Wagneia, ele é unitário. Se eu quero encontrar... Ó, olha só, gente, faz sentido, ó. Eu tenho o vetor W ali, ó, que eu encontrei na questão B, ele é unitário, ó. Se eu quero encontrar um vetor de módulo 4, de tamanho 4, eu tenho que multiplicar esse vetor, eu tenho que quadriplicar o tamanho dele. Então, se eu tenho que quadriplicar o tamanho dele, eu tenho que multiplicar ele por 4, ó. Foi isso que a gente fez aqui, ó. Eu peguei o vetor W, que era esse aqui, e multipliquei ele por 4. Aqui, ó. Obtive esse vetor. Quer calcular o módulo dele? Vamos calcular o módulo dele aqui, ó. Raiz quadrada de cada componente ao quadrado. Então fica 8/3 ao quadrado mais menos 8/3 ao quadrado mais 4/3 ao quadrado. Vamos lá. Raiz de... Aqui dá 64 sobre 9, né? 64 sobre 9, 16 sobre 9. Então fica 64 mais 64 mais 16 sobre 9. Dá quanto isso? Raiz de 64 e 64 dá 128, 138, 138 mais 6, 144, né? Raiz de 144 é 12, raiz de 9 é 3, 12 por 3, 4. Ó. De fato, o módulo dele deu 4. Como a gente quer. A gente quer que tenha módulo 4. Tá? Então isso aqui é só
uma verificação de que o que a gente fez está certo. Tá? Só uma verificação. Entendeu agora, Wagner? Você quer aumentar o tamanho do vetor 4 vezes, você multiplica ele por 4. Por fim, a letra D, ortogonal a U e a V, e de cota igual a 7. Gente, presta atenção. Eu tenho que esse vetor é unitário. Ó, solução. Solução. O vetor W, né? Igual a 2/3 menos 2/3 e 1/3. 2/3 menos 2/3 e 1/3. Eu tenho que esse vetor, ele é unitário. É unitário e ortogonal a U e V. Não é isso? Não foi isso que a gente descobriu pelo item B? Pelo item B. Eu quero que a cota, isso é, a coordenada Z dele, tem que virar 7 isso aqui, ó. Tem que ser 7. A cota tem que ser 7. Eu multiplico W por quanto para que a cota vire 7? Por 7? Se eu multiplicar por 7, vai ficar 7/3. 3, 2, 3. Se eu multiplicar por 3, fica 1. Pensa assim, ó. Qual o número... 21. E isso por 21. 21, ó. Qual o número que eu multiplico por 1/3 que dá 7? Aí multiplica 3 por 7, dá 21. Então, ó, gente. 21 vezes W vai ser o vetor 21 por 3 dá 7. 7 vezes 2, 14. Menos 14. E 7. Pronto. É porque eu pensei que era para dar 7 no resultado. Ah, o módulo, né? Uhum. Se fosse o módulo 7, sim. Mas eu só quero que a cota, né, que a coordenada Z dele, seja igual a 7. Cota é coordenada Z? A cota é a coordenada Z, ó. Aqui chama de abscissa. Abscissa. Aqui chama de ordenada. E cota. Isso, e aqui chama de cota. Ok. Então, gente, eu vou somente interromper o compartilhamento rapidinho. Pedir para parar de gravar a aula.